Homens e mulheres de 1 minuto. Mensagens especiais para o despertamento missionário da igreja. Ok, amados, Deus seja louvado pela vossa vida. Estou agradecido a Deus, amigos, porque depois de tantas viravoltas, depois de tantas lutas, tantas aflições, a gente retornou de novo para estar passando para o Senhor essa mensagem. Temos muitas mensagens aí para passar para os senhores. Quero lhe agradecer pelas orações que foi feito pela gente. Também tenho orado por vocês. Graças a Deus. E eu quero começar aqui com uma mensagem, irmãos, por sinal, com um título que já é uma advertência. Cuidado com a ingratidão. Ingratidão, meus irmãos. A coisa mais doída dessa vida, irmãos, é ingratidão. Ingratidão para com os pais, filhos para com os pais. Inclusive tem um videozinho aí, eu quero que vocês atentam para ele. Dê uma olhada nesse vídeo, para que vocês possam ver como é triste a ingratidão. Ingratidão de pessoas queridas, de pessoas amigas, pessoas que já te ajudou. E um dia isso tudo se esquece, tudo passa. Ingratidão para com Deus eterno, Senhor, por tantos benefícios que Ele tem nos concedido. A minha mãe, ela tinha um olho só. E isso sempre foi motivo de vergonha para mim. Ela era a merendeira da escola e eu avisei: mãe, nunca diga que eu sou seu filho na escola, hein, mãe? Nunca! Só que um dia ela disse: oi, filho, na frente dos meus amigos. Eles ficaram zombando de mim, tirando sarro de mim, da minha cara. Sua mãe só tem olho, só tem olho. Oh, eu quis morrer, cheguei em casa e disse: nunca mais fale que é minha mãe, você entendeu? Nunca mais! Eu queria, na verdade, era que ela morresse. Não tinha nada a ver comigo, nada a ver comigo. Eu não via a hora de crescer, de poder trabalhar, ter minhas coisas, mudar de casa, mudar de cidade, me afastar, ficar longe dela. Eu então trabalhei bastante, consegui uma bolsa de estudos, juntei dinheiro e na primeira oportunidade saí dali. Nunca mais falei com a minha mãe. Acabei me casando. Comprei uma bonita casa pra gente. Tivemos uma filha linda. Me tornei um homem de muito sucesso. Mas um dia a campainha de casa toca.
Você não vai acreditar. Era minha mãe. Mas que abusada! Quem a convidou? Quem deu a ela essa liberdade? A minha filha se assustou. Eu então perdi a paciência de vez. O que você está fazendo aqui? Ninguém te convidou, saia daqui! Por favor, saia daqui, nunca mais apareça na minha frente, nunca mais! Já disse, desculpe, acho que errei de casa. E foi embora. Um tempo atrás, a turma do colégio fez uma confraternização, eles me chamaram. E como eu tinha um trabalho de perto, acabei indo. Foi muito bom rever todo mundo. E na hora de ir embora, eu não sei por que me deu a vontade de passar pela rua onde eu morava. Desde que eu saí dali, nunca mais havia voltado. O lugar era mais feio do que eu tinha na minha memória. Quando eu estava caminhando, um vizinho me reconheceu. Se aproximou e disse que a minha mãe havia falecido. Eu na hora não senti nada. Ele então me entregou uma carta. Toma. A sua mãe deixou para você. Eu peguei aquela carta para ser educado. Apenas isso. Mas então eu comecei a ler aquela carta. Meu querido filho, penso em você o tempo todo, filho. Sinto muito por ter ido à sua casa naquele dia sem te avisar. Mas é que eu sempre tive vontade de conhecer a minha neta. Eu quero dizer, meu filho, que eu sinto muito por ter sido motivo de vergonha para você. Isso nunca foi meu desejo. Mas é que quando você era um garotinho, um dia, brincando, você sofreu um acidente e acabou perdendo um olho. Como mãe, eu não poderia imaginar você crescendo daquela forma. Então, eu pedi aos médicos que fizessem uma cirurgia em mim. Pedi que arrancassem o meu olho e o colocassem em você. E eu fiquei orgulhosa, filho, em saber que você, através do meu olho, poderia então ver coisas e conhecer lugares nesse mundo que eu nem sequer seria capaz de imaginar. Espero que um dia você me entenda. Com todo amor, sua mãe. Naquele instante, aquele homem caiu de joelhos no chão e começou a chorar, feito criança. Mas já era tarde demais. Essa história nos ensina que uma das piores coisas da vida é a ingratidão. Ingratidão de filhos para com seus pais, ingratidão de repente para com pessoas que nos ajudaram em uma determinada fase da nossa vida, ingratidão até mesmo para com as bênçãos que já recebemos de Deus. Então, hoje, examine o seu coração e veja se você de repente não está cometendo algum tipo de esquecimento ou injustiça. Os seus pais podem não ser perfeitos, mas garanto que dariam a vida deles pela sua. Aquele amigo que te estendeu a mão quando você mais precisou, não pode ser traído e nem abandonado. Tudo que Deus já fez na sua vida, também não pode ser negligenciado e nem esquecido. Eu quero que os senhores procurem aí na Bíblia de vocês, Lucas 17, versículo 11 em diante, ok? Eu estou fazendo uso da Bíblia, a versão viva, Bíblia nova, Bíblia viva. Ouça como eu leio aqui, amados. E continuando eles o caminho para Jerusalém, chegaram à divisa entre Galiléia e Samaria. E quando entraram em uma aldeia dali, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, Jesus, olhou para eles e disse: vão ao sacerdote, peça que examine vocês. E enquanto eles
iam, a lepra desapareceu. Um deles voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz, e lançou aos pés de Jesus, com o rosto em terra, agradecendo-lhe pelo que lhe havia feito. Este homem era um samaritano, um estrangeiro, né? Diz aí na sua Bíblia. Jesus perguntou: não foram 10 homens que eu curei? Onde estão os outros 9? Só este estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse para o homem: levanta-se, vai embora, a sua fé te salvou. Irmãos, amigos, surgiu aqui, Jesus sentiu, Senhor, ali o gosto da ingratidão. Impactou Jesus. Vocês não eram 10? Que Deus outros 9? Somente esse estrangeiro voltou para agradecer? Irmãos, eu não sei se os senhores conhecem a situação de leprosos. A doença é terrível, irmão. Eu conheço eles imunizados, mas ainda falta pedaço, coitado, falta pedaço às vezes no nariz, pedaço nas orelhas, pedaço nos dedos, os dedos todo enrolado. E conheço eles também em fase terminal, aquela fase triste ali, doída. Eu visitava um leprosário em Minas Gerais, ele está lá ainda, é uma comunidade, é tipo uma cidade. Ali estão aqueles que estão imunizados, eles trabalham, quer dizer, fazem o que pode, o governo ajuda eles com muito carinho. Eles plantam, eles colhem, entendeu? Eles têm os remedinhos deles que eles tomam todos os dias, ok? Não pode ficar sem, é? E aí, meus queridos, e tem aqueles pavilhões onde ficam aqueles, irmãos, que eu vou te dizer para você uma coisa. Dá pavor, é assombroso. E eu acho que todo mundo, irmão, especialmente esses que acham que está com alguma coisa, esses orgulhosos, nariz arrebitado, tupete levantado, seria bom que fizesse uma visitinha a esses leprosários, especialmente lá os pavilhões, onde ficam ali os que estão em fase terminal, ou pelo menos estão ali em tratamento, né? Amado, da cidade até essa comunidade, uma média de uns 10 quilômetros, você dirigindo para lá, quando o vento dá ao seu lado, que vem a encontro com você, você sente, irmão, você sente aquele mau cheiro, irmão. Como que o ser humano, irmãos, puxa vida, eu não sei porque tem tanta gente orgulhosa, tanta gente boba, idiota, otária, viu, senhores? Nós não valemos nada, irmãos. Infelizmente, nada. Ok, irmãos? Meus queridos, aqueles homens estavam lá encurralados, lá naquele leprosário, lá naquelas cavernas, Senhor. Era lá que eles moravam. Essa doença eles tinham como que era o dedo de Deus, Senhor, que apertava em cima deles por algum pecado. E ali, amigo, eles tinham que sair fora, eles tinham que cair fora de casa, da comunidade, acabou, tem que ir lá para aquele leprosário, tem que ficar por lá, e ficou para trás, esposa, ficou filhos, ficou negócio, ficou fazenda, ficou trono, porque a lepra não poupava ninguém, Senhor, pegava o mais humilde, o mais pobre, até o rei lá no seu trono. E aqueles homens se animaram, Senhor. Com certeza souberam da fama de Jesus. Eu não sei como que eles ficaram sabendo. Eu só sei que com certeza eles ficaram sabendo que Jesus ia passar por ali. Ele estava a caminho para Jerusalém. Chegar nessa divisa lá dos samaritanos.
E diz que de repente Jesus viu ao longe 10 homens, e se ficar numa distância pelo menos de 100 metros, cabeça coberta, boca coberta, e eles tinham que estar sempre avisando que era leproso. Imundos, somos imundos, sai do nosso caminho, sai da nossa frente, irmão. Que tristeza. E eles começaram a gritar à distância: Jesus, filho de Davi, ó mestre, tem misericórdia de nós, Senhor. E Jesus parou, olhou para eles e disse: vou apresentar aos sacerdotes para examinar vocês. E eles creram nisso aí, meu irmão. Tiveram fé. E eles foram. Eles podiam ter arranjado ali um monte de justificativa injustas. Como é que nós vamos a sacerdote, mestre? De que jeito? Desse jeito? Como é que nós entramos dentro de Jerusalém? Como é que nós não chegamos nos portões da cidade? Que eles vão correr conosco, vai nos apedrejar e vai nos esburdoar. Nós temos que voltar lá para o leprosário de novo. Mas eles creram. E foram. Quando caminharam uma certa distância, perceberam que ele estava completamente purificado, Senhor. Estavam limpos. Suas peles como peles de criança, Senhor. E agora, amigo, aquele povo tinha tanta coisa para fazer. Esquecer do seu benfeitor. Tinha esposa para ver. Eita, quanto tempo longe da esposa. Essa esposa ainda estava esperando por ele, ou se já tinha casado, sei lá, ou que tinha traído ele, ver os filhos, ver os netos, seus negócios que tinham ficado para trás, irmãos. E eles endoidaram, Senhor, e partiram. Mais um, Senhor, ainda por cima de tudo um samaritano, um estrangeiro, também estava na mesma situação. Ele tinha família para ver, tinha uns negócios para tratar, talvez tinha conta para receber, e tinha tempo que não via família, não via ninguém, mas ele voltou, Senhor, glorificando a Deus, louvando a Deus, e abraçou os pés de Jesus, o beijou, e o agradeceu. E Jesus disse: vocês não eram 10 homens que eu curei? Cadê os 9? Está vendo, irmãos? O Senhor Deus sente as nossas ingratidão, Senhor. Mexe com o coração dele, com os sentimentos dele. Mas Jesus não amaldiçoou ninguém. Jesus não pediu para que as pragas voltassem em cima de Deus de novo. Ele disse para aquele estrangeiro: meu amigo, levanta-se, vai embora em paz, a tua fé te salvou. Que Deus, outros 9 não eram 10. Eu tenho algo aqui, irmãos, querido adventista do 7º dia. Isso aqui encontra em Profetas e Reis, profetas, patriarcas de profeta, página 151, 152. Ouça o que diz, por favor, Senhor, olha para cá, em nome de Jesus. O cristão deve de rever frequentemente a sua vida passada e relembrar com gratidão os preciosos livramentos que Deus realizou em favor dele, amparando na provação, abrindo caminho diante dele quando tudo parecia escuro e ameaçador, restaurando quando estava quase a desfalecer. Deve reconhecer tudo isso como prova do cuidado vigilante dos anjos celestiais. E em vista dessas bênçãos inumeráveis, devemos muitas vezes perguntar com o coração submisso e grato: que eu darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo?
E aí, Senhor, o cristão deve rever constantemente a sua vida passada. Constantemente. Lembrar das bênçãos, das gratidão, de tantas vezes que Deus nos tirou de sufoco, nos tirou de apuro, Senhor. Quando tudo parecia treva ao nosso redor, quando nós não víamos uma saída, irmãos. Quando nós não víamos aquela luzinha lá no final do túnel. Ok, irmãos? E nós devemos estar sempre perguntando: o que eu darei, meu Deus, por todos os benefícios para comigo? Escuta o resto da leitura. Nosso tempo, nossos talentos, nossas propriedades devem ser dedicados de maneira santa àquele que nos confiou essas bênçãos. Sempre que um livramento especial for realizado em nosso favor, ou novas inesperadas bênçãos nos for concedidas, devemos reconhecer a bondade de Deus, não simplesmente expressando a nossa gratidão com palavras, mas como Jacó, por meio de doações e ofertas à sua casa. Uma vez que nós estamos continuamente recebendo as bênçãos de Deus, devemos também doar constantemente. Eu amei isso aqui. Diz que nós não devemos apenas usar o gogó para agradecer, não. Mas devemos de doar das posses, das bênçãos que Deus tem nos dado. Entendeu isso, irmãos? Eu apaixonei com isso aqui. Está vendo aí, meu irmão? Aquele que nos confiou essas bênçãos. Sempre que um livramento especial for realizado em nosso favor, ou uma nova e inesperada bênção nos for concedida, devemos reconhecer a bondade de Deus, não simplesmente expressando a nossa gratidão com palavras, mas assim como Jacó, por meio de doações e ofertas à sua causa. Amém, meu irmão? Não apenas simplesmente agradecer com palavras, mas devemos, Senhor, ser grato doando alguma coisa para a causa do Senhor. Você entendeu isso, irmão? Ser liberal, altruísta, coração alegre e feliz, pelos benefícios recebidos de Deus, Senhor. Quantas bênçãos você tem recebido? Quantas? Quanto sufoco Deus já tirou você? Quanta proteção, Senhor Deus, te deu. Proteção que você viu e outras que você não viu, que Deus vai te mostrar um dia lá na eternidade. Puxa vida, irmãos. Há uma semana atrás, irmãos, aí umas 3, 4 semanas atrás, eu vi 3 livramentos, irmão, em favor aqui desse pobre homem, Senhor. 3 que eu vi. Grande livramento que se Deus não providencia, eu estava morto, Senhor. Eu estava vindo do centro da cidade de Belo Horizonte, vindo para casa, transitando numa avenida chamada Vilarinho, e numa certa altura dessa avenida tem uma saída para a direita, que é uma serra, é um pico íngreme, que vira lá na rodovia que vai para o aeroporto. Meu filho estava guiando esse carro, eu estava ali, sentado ali. E de repente, irmãos, um caminhão de uma cerâmica famosa que tem em Belo Horizonte, Brauna, cheia de tijolos, cheia de telha, cheia de cimento,
subindo aquela rua. E o sujeito, eu não sei o que deu na cabeça dele, resolveu mudar essa marcha no meio dessa serra. E essa marcha encavalou, irmão, e essa marcha não entrou. E ele perdeu o controle desse caminhão, irmão, e isso voltou doido, irmão. Meu Deus do céu, e veio massacrando tudo, arrebentando tudo. Eu vi quando meu filho pisou rápido, disse, Pai do céu, e aquilo passou que nem um terremoto, irmão, maçando tudo que tinha pela frente. Meu Deus do céu, irmão, ia fazer um estrago na nossa vida, meu irmão, um estrago. Isso se não nos matasse. Ali era o nosso fim. Puxa vida, meu Deus. Agradecemos a Deus, ficamos felizes. E no outro dia, Senhor, da mesma semana, Belo Horizonte estava fazendo calor. E eu tenho bem acima da minha cama um ventilador de teto. O senhor sabe esse ventilador, o furacão, ele é violento. E aquela hélice dele, aquele é madeira. E tava... E eu coloquei naquele primeiro estágiozinho, aquele mais fraco, só mesmo para dar uma ligeira refrescadinha, porque aquilo tem um segundo estágio, tem um terceiro. Aquilo no segundo e no terceiro, irmão, aquilo vira um veneno. Mas eu botei só no primeiro. Eu já estava uns 2, 3 dias procurando por uma mochila. E passou pela minha mente, meu irmão, que essa mochila poderia estar em cima do guarda-roupa ali, junto da cama, ali no meu quarto. E eu esqueci desse ventilador funcionando, irmãos, e eu subi em cima dessa cama, irmão. E eu já topei, irmão, com a hélice desse troço, irmão, já me rachou para a cabeça fora. E eu caí em cima dessa cama, irmão, já com o rosto ensanguentado. Afundei aqui, uma partezinha aqui na fronte, aqui na testa. E roceou tudo, irmãos, e eu sentado ali. Estava sozinha, a minha fofinha estava às voltas. Estava lá para uma cidade onde estou morando hoje, lá com as filhas, atrás desse problema de saúde dela. Eu ali sozinho Deus. A cara cheia de sangue, a cabeça ensanguentada. Falei, meu Deus do céu, imagina se estivesse no segundo estágio. Imagina se estivesse no terceiro estágio. Meu pai, eu estava perdido, ia ficar desfacelado aqui, cabeça desfacelada, Senhor. Sozinho aqui, morrer aqui. Oh, meu Deus do céu, outro livramento, irmãos. Aqui a serva do Senhor disse, nós não podemos esquecer desses livramentos, irmãos. Mas que não devemos apenas agradecer isso com simples palavras. Devemos de ter alguma coisa para doar, para a causa do Senhor, para a obra do Senhor. Não é o dízimo não que você devolve, não, que infelizmente muito nem dízimo não devolve, ele está comendo tudo. Se pastor depender de dízimo dele, se igreja depender de dízimo dele, ela vai se acabar, ela vai se afundar. E não é aquele pacto também que você fez, não, é uma outra oferta especial, irmão. Meus queridos, você entende isso, irmãos? É isso que a senhora Watt disse aqui. Não apenas agradecer com simples palavras, mas com doação, com ajuda para a causa do Deus eterno. Cheguei na cidade de Formiga, irmãos, na sexta-feira, da mesma semana. E quando eu estou ali, tirei as coisinhas do carro, o carro estava aberto, esqueci a chave na ignição. Oh, meu Deus do céu, em vez de eu abrir o carro, abrir a porta do carro,
Eu enfiei a cabeça por dentro ali do vidro do carro ali. Ô, meu irmão, para tirar a chave, e eu esbarrei. Irmão, ali no controle, aonde ele liga para esses vidros subir. Irmão de Deus, eu me vi morto, irmão. Esses vidros não paravam, irmão. E eu, toda a força que eu colocava para baixo, para ele parar, para me tirar minha cabeça dali, irmão, eu ia morrer enforcado ali, meu irmão. Morrer de graça, irmão. Outro livramento numa semana só, 3 grandes livramentos de morte, irmãos. Irmãos de Deus, em nome de Jesus Cristo, irmãos. Isso é o que eu vi, meu irmão. E outros livramentos, irmão. Deus, a Bíblia diz que Deus vela por você. Os anjos de Deus velam por você, toma conta de você enquanto você está dormindo, inconsciente, em coma, morto. Que os demônios, os anjos dos demônios querem matar você, querem enforcar você, quer jogar você no chão, na cerâmica. Viu, amigo? Quebrar seu crânio, fraturar seu crânio. E Deus ali vigiando, Senhor, vigiando, para o diabo não te causar esse mal, para não matar você. 3 livramentos, isso que eu vi, meu irmão. E agora eu seria muito ingrato, irmão, ir lá para a igreja. Eu quero agradecer, porque o Senhor Deus foi tão bom comigo, o médico me desenganou, mas Deus me ajudou. E fica por isso mesmo, irmão. Nem o que pertence a Deus o cabo não devolve, nem o dízimo ele não devolve, nem ele não devolve nada. Ingrato. Eu peço a Deus para me guardar, irmãos, dessa maldita ingratidão, meu querido irmão. Eu quero que você procure, meu irmão, em nome de Jesus. Procura aqui, por favor, procura números. Livro de Números 31, meu irmão. Números 31, verso 48. Em diante. Ouça como eu leio aqui. Então os oficiais do exército, os comandantes de milhares, os comandantes de centenas, foram a Moisés e disseram: seus servos fizeram a contagem dos que foram à guerra, e nós verificamos que não está faltando ninguém. Irmão, isso era um milagre, irmão. Foram 1000 homens de cada tribo, 12.000 soldados. Foi guerrear lá contra os inimigos. E eles ganharam a batalha, irmão, e voltaram vitoriosos. E quando foram contar a soldadesca, não faltava nenhum. Não tinha como, irmão, o sujeito voltar vivo daquela guerra, não ter faltado nenhum, irmão. Aquilo era guerra corpo a corpo, irmão, ferro frio. O nego entrava no outro de porrete, de machado, de foice, de espada, de enxada, e de tudo que achava pela frente, Senhor. Pois eles, não faltou nenhum. Agora olha aqui, meus irmãos, veja bem aqui, escuta isso. Por isso nós trouxemos como oferta ao Senhor tudo que nós encontramos em objeto de ouro, bracelete, pulseira, anéis, selos, brincos, colares, para o pagamento pelo nosso pecado perante o Senhor. E Moisés e o sacerdote Eleazar receberam esses objetos de ouro, todos muito bem trabalhados. E o total do ouro e da oferta que os comandantes de milhares, os comandantes de centenas ofereceram para o Senhor foi de 200 quilos. Cada homem que foi à guerra tinha tomado despojo para si mesmo. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro entregue pelos comandantes de milhares,
pelos comandantes de centenas, e levar até o tabernáculo, perante o Senhor, para servir de lembrança permanente para os israelitas. Oh, glória! Vocês viram aí, meus queridos irmãos, gratidão. Aqui foi um milagre, irmãos. Sua vida é um milagre, irmão. Não tem como você estar vivo. Não tem como. Você está vivo é por milagre de Deus. Para que ser mesquinho com Deus? Ser miserável, egoísta? Agora tem um detalhe: do jeito que você age com Deus, Ele age com você. Se você dá pouco, você recebe pouco. Se você dá muito, você recebe muito. Se você não dá nada, você não recebe nada. É assim que funciona. Mas você não acorda. Você está na miséria, mas você não acorda. Não é que Deus precisa de dinheiro, irmãos. Ele é o dono de tudo. Mas Ele sente nossa ingratidão. E também fica feliz, irmão, quando nós somos gratos a Ele. Quando nós reconhecemos, irmãos, quem Ele é para nós. Diz que quando Eleazar, o grande sumo sacerdote, que ficou no lugar do pai Arão, e quando Moisés receber aquele material, irmão, 200 quilos de ouro, tudo trabalhado, Senhor. Anéis, pulseira, bracelete, colar, brinco, 200 quilos. Diz que Eleazar e Moisés ficou feliz, agradecido, e colocou lá no tabernáculo do Senhor para servir de lembrança, Senhor. Lembrança daquele grande milagre que Deus tinha feito por ele, e da gratidão dele, Senhor. É isso aí, meu querido irmão, e da gratidão deles, irmãos. Deus seja louvado, irmãos. Eu quero que você procure Deuteronômio 6, de 10 a 12. Está depois de Números aí, ó, só puxa assim um pouquinho, 6, de 10 a 12, ouça. Quando o Senhor teu Deus te introduzir você na terra que Ele prometeu aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e quando Ele tiver dado vocês grande cidade que vocês mesmos não construíram, casa cheia de coisas boas, de coisas que vocês não fizeram, poço que vocês não cavaram, vinhas e oliveira que vocês não plantaram, e quando vocês comerem até fartarem, então cuidado, não esqueça que o Senhor vosso Deus tirou vocês da escravidão lá do Egito. Deu aqui, meu irmão, a recomendação de Deus. Quando você estiver na terra que eu vou introduzir vocês, vocês vão receber tudo de mão beijada, poços cavados que não cavaram, vinhas que não plantaram, oliveiras que não plantaram, casa cheia de coisas boas que vocês não compraram, casa que vocês não construíram. E quando vocês comerem até fartar, até se empaturrar, cuidado, não esqueça do Senhor. Foi Ele quem tirou vocês da escravidão do Egito, da miséria, lá nos barreiros do Egito. Não esqueça. Oh, meu querido irmãos, Deus seja louvado, Senhor. Não esqueça-me. Deuteronômio 32, 15. Deixa eu ver o que diz Deuteronômio 32 e o versículo 15. Mas quando o meu povo amado, meu povo de Israel, quando eles engordou, eles agiram como um animal selvagem. Quando eles ficou satisfeito, gordo e coberto de gordura, eles abandonou o Deus eterno que o fez. Eles desprezou a rocha eterna. Eles deu coice, Senhor. Misericórdia, irmão, está aí, Senhor. Deram coice.
Se voltando atrás, 31:20, quando eu tiver introduzido os israelitas na terra que é a fonte de leite e mel, terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados, quando tiver comida com fartura e prosperidade, eles se voltaram para outros deuses e os adoraram, desprezando a mim, violando a minha aliança. Oh, ingratidão, irmãos! Quanto irmão vivia na pobreza, irmãos, Deus cuidando deles, Deus pelejando. Mas um dia Deus abriu as portas para essas pessoas, deu eles bens, deu casas, deu riquezas. Mas aí, Senhor, eles abandonaram o Deus eterno, meteram os pés no Deus eterno. Voltou para os ídolos, voltou para o mundo, irmãos. Misericórdia, meus queridos irmãos, que Deus, irmãos, tem piedade de nós, irmãos. Vê Deuteronômio 8:2, vê o que fala Deuteronômio 8 e o versículo 2, vê o que fala aí, alguma coisa. Aqui está dizendo, lembre-se como o Senhor guiou vocês por todo o caminho através do deserto durante 40 anos, para humilhá-los, prová-los, a fim de saber o que estava no coração de vocês, para ver se vocês obedeceriam ou não meus mandamentos. Guiei vocês 40 anos, não deixei o sol queimar vocês, não deixei nenhum mal acontecer com vocês. Seus pés não incharam durante esses 40 anos, suas sandálias não estragaram, roupa não apodreceu. Eu cuidei de vocês como a águia cuida dos seus filhotes. Mas vocês me abandonaram, vocês me meteram os pés e me deixaram, irmãos. Querido irmãos, que Deus te abençoe você, que Deus te guarde, irmãos, te proteja da ingratidão, pelo amor de Jesus, seja grato ao Senhor, não fica regulando, Senhor. Eu conheço pessoas que se o dízimo dele é R$8, ele só tem R$10, ele vai rodar o bairro todo, a cidade toda para trocar esses R$10 para poder separar. Ô irmão, não faça isso. Já pensou se Deus agisse assim conosco, meu irmão? Por favor, meu querido irmão, veja o que Deus tem feito por você. Daqui uns dias, nada vai valer nada. Casa que você tem, terra que você possui, ouro que você tem, dinheiro lá no banco, dólares, euros, vai valer nada, irmãos. Isso vai ser julgado pelas ruas, você não pode comprar, você não pode vender. Então, enquanto isso faz bem para a causa de Deus, seja altruísta, seja liberal. Pede a Deus um coração bondoso, irmão. Olha o que Ele tem feito por você. Ele tem te guardado a sua pobre vida, Senhor. Já tirou o cheiro da unha lá dos médicos, que já tinha garantido, batido o pé, que você não viveria. E você está aí vivo, mas continua miserável. Senhor, hoje a causa precisa de recursos, Senhor. Pagar os pastores, pagar os obreiros. As docas precisam de recursos, Senhor, para comprar cesta, para poder doar. Nego miserável, com medo, Senhor. Ele não tira um pacote de arroz de dentro de casa, porque ele pensa, amanhã eu não tenho outro, amanhã eu vou ficar com fome. Puxa vida, eu quero estar longe dessas pessoas, irmão. Eu quero que Deus me dê altruísmo. Afasta de mim esse coração mesquinho, esse coração de aço. Que Deus me dê um coração grato, reconhecido do que Deus tem feito por mim, Senhor. E lembra, viu, Senhor?
Este papo de estar na igreja quartas e mais quartas, sábado também entra pelo meio, domingo, diz que agradecendo, eu agradeço, mas nunca leva nada para o Senhor. Não compareça na presença de Deus de mão vazia. É ordem do Deus eterno, é ordem dele. Leva. Se você não tem, você tem pouco, não tem problema. Deus recebe de acordo com o que você tem. Lembra daquela viúva pobre que deu apenas 2 moediquinhas que não valia nada, Senhor, na ocasião, dava para nada, Senhor. E Jesus falou, ela deu mais do que todo mundo, porque todo mundo estava dando o que estava sobrando, e ela deu tudo que tinha. Deus seja louvado, irmãos. Deus te abençoe, irmão. Deus te guarde você. E que Deus dê um coração bondoso. E não esqueça do que o Deus eterno tem feito por você e pela sua família. Em nome de Jesus Cristo, amém. Alô, amigo. Nós lhe agradecemos pela vossa atenção. E nós estamos também... Queremos lhe pedir, se você sentir no seu coração o desejo de fazer parte deste canal, ser um mantenedor deste canal, que você possa ajudar com qualquer quantia que você sentir no seu coração. E logo que você fazer o depósitozinho, a gente estará enviando para você uma mensagem inédita, para você apreciar a mensagem que não tem lá no YouTube e fazer exclusivamente aí para vocês, ok? E se você sentir no seu coração, se o Espírito de Deus tocar no seu coração, faça parte com a gente deste canal e tenha certeza que você será abençoado muito em nome de Jesus. Vai cantar.